Como saber se uma ação está cara ou barata? Como é que a gente faz para saber se está comprando na alta ou na baixa? E ainda, como fazer o valuation de uma empresa? Como calcular o preço teto de uma ação? Essas são perguntas que eu recebo muito aqui no canal e também lá no meu Instagram. E por conta disso, eu decidi trazer o passo a passo para você conseguir aí calcular o preço justo de uma ação. E se você quiser saber de fundos imobiliários, eu também já fiz um vídeo separadinho e eu vou deixar nos cards no final para vocês assistirem também. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo! Eu sou a Mari e uma das primeiras coisas que eu quero falar para vocês é que existem muitas fórmulas para a gente chegar nessas respostas e eu vou mostrar as principais aqui para vocês. E a primeira fórmula que eu quero mostrar aqui para vocês é a fórmula de Graham. Como é que é essa fórmula de Graham? Graham, ele acredita que o VI, ou seja, o valor intrínseco, é igual a raiz quadrada de 22,5 vezes o lucro por ação multiplicado aqui pelo valor patrimonial por ação. Então, da onde saiu esses 22,5? É o PL máximo que ele aceita pagar, que é de 15 vezes, e o preço sobre o valor patrimonial de no máximo uma vez. Então, ele faz essa multiplicação, tira aqui a raiz quadrada. Se a gente olhar, eu peguei aqui para a gente fazer os exemplos, a VEG, as ações também da Fleury e as ações do Banco do Brasil. Então, onde que eu encontrei esses dados? Justamente aqui, ó, o lucro por ação, o preço sobre o valor patrimonial, o PL e o VPA, ou seja, o valor patrimonial por ação. E aí a gente fez essa multiplicação aqui. Mari, beleza, raiz quadrada, não faço ideia, não gosto de conta, não sei como é que calcula isso daqui e não tenho planilha para calcular. Fica tranquilo, você pega esses dados aqui que a gente já pegou, que é o 22,5 vezes o lucro por ação, que no caso da VEG, ó, lucro por ação, vou até mostrar aqui para vocês de onde eu tirei esses dados, lucro por ação, 0,93 vezes o VPA, que no caso da VEG aqui, ó, VPA, 3,20. Então, você pega isso daqui, dá um Ctrl C, joga aqui no Google e dá um Ctrl V, e o Google já vai te dar, ó, o valor intrínseco, então, é 8,18. Então, nesse caso, baseado na forma de Graham, a VEG só estaria num valor atrativo ali quando ela chegasse nesse preço aqui de 8,18. E hoje ela está custando o quê? Quase R$38. Então tá bem acima do que Graham aceitariam pagar. Fleury, vamos fazer a mesma coisa com Fleury? Peguei do mesmo jeito os dados, só joguei aqui e vou colocar aqui pra gente saber quanto que dá. Então ela teria aqui um valor intrínseco de R$10,55. E hoje ela está custando aí por volta dos 15. E quando a gente vem aqui para o Banco do Brasil, mesma coisa, peguei os mesmos dados, vamos jogar aqui na fórmula. A gente tem aqui um valor intrínseco de R$106 e basicamente 60 centavos. E hoje o Banco do Brasil está custando o quê? Mais ou menos R$40. Então, quando a gente olha para a fórmula de Graham, a gente vê que tem muita coisa desproporcional. Por quê? Se a gente pegar aqui o preço sobre o lucro e o preço sobre o valor patrimonial, está bem abaixo do que Graham aceita aqui, que é no máximo 15 e no máximo 1,5. Tá vendo que tá tudo abaixo? Por isso que deu essa desproporção aí. Só que, se a gente for olhar aqui historicamente, o máximo que o Banco do Brasil já chegou foi próximo ali dos 55, 54 reais. 54,21. Então, assim, tá bem desproporcional com a realidade. Por isso que eu não gosto de usar como valuation essa fórmula de Graham. Olha a VEG, o quanto que tá distante. Fleury, tudo bem, Fleury tá próxima ali. Ela tá por volta dos 15 reais e o valor intrínseco dela é 10. Ok, só que existe uma desproporção aqui que não fazem sentido. Aí beleza, Mari, essa é a única forma de fazer valuation de uma empresa? Não, não é a única fórmula. Uma outra fórmula que você pode usar, e a maioria gosta de usar bastante, é a fórmula usada pelo Luiz Barsi, para você ter pelo menos aí 6% de dividend yield. E como que é essa fórmula? É muito simples. É a média dos dividendos pagos por ano, porque nem toda ação vai pagar dividendos todo mês, então a gente pega isso anual e divide por 6%, que é o valor que a gente quer ali de, no mínimo,
esse valor de dividendo. Então, quando a gente faz isso, a gente pode vir aqui na VEG, por exemplo, descer aqui no gráfico de dividendos, ó, colocar no máximo e agrupar aqui por ano. A gente vai ver que em 2021 e em 2022 ela pagou um pouco mais. Só que historicamente, ó, fica sempre muito próximo dos 21 centavos. Quando a gente vai para a Fleury, a mesma coisa. A gente vem aqui, agrupa por ano e coloca no máximo. Historicamente, ó, nos últimos 5 anos, a gente tem aqui média de R$1. Quando a gente vai para o Banco do Brasil, e isso aqui é interessante, a gente não pode pegar só o último. Por exemplo, o Banco do Brasil, em 2022 ele pagou R$4, mas a média, ó, tá aqui por volta dos 2 e pouquinho. Então a gente tem que tomar cuidado com essa média de dividendos pagos. Quando a gente vai e faz essa conta, ó, R$2, 0,96 e divide por 6%, que em percentual aí a gente mudando dá 0,06, a gente tem aqui que baseado nessa fórmula, VEG teria que custar aí R$3,50, a Fleury teria que estar custando aí R$16, e hoje Fleury está custando 15, então passaria nessa fórmula aí do Luiz Barsi. A VEG está bem desproporcional e o Banco do Brasil a gente teria que ele poderia estar custando aí no máximo R$33 para a gente ter 6% de dividendos. E o Banco do Brasil está custando 39, então ele já está além do que o Luiz Barsi aceitaria pagar para ter os 6% aqui. Porém, a gente tem que entender que Barsi é um dos maiores investidores da Bolsa. E o preço médio dele, Banco do Brasil, não chega nem a R$10. Então, indiferente do valor que o Banco do Brasil tiver, se ele continuar comprando, ele ainda vai ter um retorno muito maior do que 6%. E a nossa terceira fórmula é a fórmula de Gordon. E o que é essa técnica de Gordon? É o preço teto, o preço justo ali, igual ao dividendo pago por ação, dividido pelo retorno que você espera do crescimento daquela ação, menos a taxa de crescimento dos dividendos. Por exemplo, digamos que você tem aqui um dividendo por ação de R$2. Você vai pegar o retorno que você espera ter, tipo assim, 6%, menos a taxa de crescimento dos dividendos. Você acha que vai crescer quanto? Por que eu não gosto dessa fórmula? Para quem está começando, qual que é o retorno esperado ali para os próximos anos? Não tem como você definir isso de uma maneira precisa. Se você pegar 50 analistas, todos eles vão colocar um retorno esperado diferente. A taxa do crescimento dos dividendos, como que você vai saber como que vai crescer isso daqui? Não tem como, é número aleatório. Então eu poderia colocar alguma coisa aqui para vocês? Poderia, posso. Só que vou fazer? Não, porque isso daqui é muito pessoal. 50 analistas, cada um vai ter o seu. Vou até mostrar aqui para vocês o que eu fiz lá dos fundos imobiliários. A gente colocou um retorno esperado aqui de dividendos, menos a taxa de crescimento que a gente esperava. Olha os valores desproporcionais aqui também. A gente pegou lá dos fundos imobiliários. Inclusive, vou deixar isso lá no final para vocês assistirem depois. Só que a questão é que isso daqui não chega nem perto de um preço realmente justo de um investimento. Não dá para você simplesmente esperar algo e achar que aquilo vai se concretizar. Aqui a gente tem alguns critérios. Não, eu quero 6%. Para eu ter 6%, quanto que eu tenho que comprar essa ação? Isso aqui já faz muito sentido. Isso aqui a gente tem um valor intrínseco. Também tem ali os seus critérios do lucro por ação e tal. Mas nesse caso de retorno esperado, o que eu espero, o que você espera é bem diferente. Mari, mas então como é que eu vou saber se eu estou comprando na alta ou na baixa? Baseado nessas fórmulas? Sim. E tem gente que ainda usa a análise gráfica, que para mim não faz sentido nenhum. Justamente porque aconteceu alguma coisa ruim com a empresa, independente do gráfico estar mostrando uma alta ou uma baixa, não adianta, a empresa vai cair o seu valor por ação. Então, aqui, quando a gente olha para VEG, por exemplo, a gente tem aqui um topo nos últimos 5 anos, tá? Que é o valor mais alto que ela teve aqui de R$43. Então, quem gosta de olhar para o gráfico vai dizer assim, mas historicamente o preço teto, o preço máximo que a VEG chegou aqui foi R$43. Então, quando estiver perto disso, eu não vou comprar e quando estiver abaixo disso, eu vou continuar comprando. Qual que é o problema? Quem olhou, por exemplo, aqui lá atrás, em 2020, viu que o preço teto dela tinha sido R$24
E aí chegou, ela caiu e tudo bonitinho, e depois chegou aqui a R$ 26, pararia de comprar. Só que depois que ela chegou a R$ 26, ela foi direto para os 40 aqui, sem muitas desvalorizações. Quem define por gráfico teria perdido toda essa alta aqui de mais de 100% de retorno. Então, por isso que eu falo para vocês, preço teto, preço justo, para mim, não faz sentido. E não faz sentido por vários motivos. Mari, então você não calcula o preço teto? Você não calcula o preço justo de uma ação? Não. O que eu faço? Normalmente eu analiso os fundamentos. O que significa isso? Se a empresa continua tendo lucro, se a empresa está sempre buscando crescimento, se ela investe ali no CAPEX, ou seja, no reinvestimento, no melhoramento ali de todas as funções da empresa para ter mais ganhos e menos custos. E avaliando isso, eu olho sempre que se ela vai continuar crescendo, se ela está investindo para diminuir custos, lá no futuro ela vai me pagar mais dividendos. Então, independente de preço, se é um bom investimento, eu vou continuar investindo. Se a gente olhar para valorização ou desvalorização, sem olhar todo o contexto do que está acontecendo com a empresa, se é uma empresa lucrativa, que é uma empresa perene, ou seja, que está num setor que dificilmente vai falir, que a gente está sempre precisando daquilo, por exemplo, energia. A gente está sempre precisando de energia, saneamento, a gente está sempre precisando de saneamento. Então, se é num setor perene, que está ali evoluindo sempre, eu vou levar mais isso em consideração do que o preço. E aí, o que você não pode usar também na hora que você estiver definindo o seu preço teto? Usar o seu preço médio como preço teto para você comprar. Digamos que você comprou ali uma ação por R$ 10. E aí ela começou a cair. Enquanto tá caindo, você tá comprando. Depois que ela subiu dos R$ 10, você não compra mais. É a mesma coisa. Gente, o seu preço médio não significa nada além do valor que você pagou. Valorização e desvalorização não pode ser levado em consideração na hora de você definir o preço que você vai pagar numa ação. E outra coisa, não olha só para os dividendos, tá? Às vezes uma empresa vai te pagar muitos dividendos por um evento muito específico e depois ela não vai ter mais aquele evento. Normalmente, para um investidor de longo prazo, o preço não importa tanto. Por quê? Você vai comprando ali todos os meses, vai recebendo os dividendos, vai reinvestindo sem a intenção de vender, porque quando a gente fala de longo prazo, a gente está falando de investir sem intenção de vender. Só que lá no futuro, você pegar os dividendos e viver daquilo ali. Então, quando você pensa para o longo prazo, o que acontece? O valor do seu patrimônio deixa de ser relevante, porque o seu foco é no quanto que você vai receber lá na frente, ou na tua valorização, mas lá na frente, quando você falar, não, agora eu vou aposentar, vou tirar todo o meu dinheiro da bolsa, ou vou viver com os meus dividendos, que é o que a gente está fazendo com a carteira do canal, que é justamente com esse objetivo de viver de dividendos no futuro, sempre focando em boas empresas, porque quando a gente foca no preço, a gente tira ali o que está por trás daquele preço, que é uma empresa, é um negócio. Mari, então preço não é importante? Preço é importante sim. Porém, se você está investindo todos os meses ali, é mais importante do que o preço a consistência. Todo mês você investir bonitinho. Mari, esse mês não consegui. Ok, beleza. Mas essa consistência ali de todo mês você investir um pouquinho vai te dar os juros compostos muito maior do que se você ficar tentando achar o preço justo de um ativo. O preço, ele está relacionado à rentabilidade. E quando a gente olha para a empresa, a gente vê o valor, ou seja, o que ela realmente vale baseado em tudo que ela está entregando para o investidor. E aí, baseado em tudo isso, fica aquela dúvida. Beleza, já entendi. Mas eu montei a minha carteira aqui, qual ativo, qual investimento que eu tenho que investir todo mês? Eu tenho ações, tenho fundos imobiliários, como é que eu decido o que eu tenho que aportar mais, se eu não tenho que olhar no preço? No caso dos fundos imobiliários, eu mostro para vocês que o preço sobre valor patrimonial é importante, então vocês têm que olhar lá o vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais. Baseado nisso, é importante todo mês vocês darem uma olhadinha ali o que está mais barato, não na corretora, mas no preço justo. Nas ações, a gente tem que avaliar as oportunidades. Por exemplo, o Banco do Brasil, a gente viu que a máxima que ele chegou foi perto ali dos R$ 45. Hoje, digamos que ele tivesse ali por R$ 10 e os fundamentos dele fossem super ótimos. O que é fundamento? Está tendo sempre lucros crescentes, está sempre investindo em bons negócios, o lucro só aumentando. Então, assim, tudo de bom acontecendo com a empresa. E aí ainda está com um preço menor do que na maioria das vezes,
então eu vou investir um pouco mais naquela ação. Não é nenhuma recomendação não, tá, gente? Eu só tô colocando alguns exemplos aleatórios, até porque o Banco do Brasil é uma estatal e tem seus riscos aí. Então, todo mês, sinta e avalia as oportunidades ao invés de focar no preço. Combinado? Espero que vocês tenham entendido porque que eu não gosto de fazer essas contas malucas, o que realmente faz sentido para minha estratégia. E deixa nos comentários se vocês usam alguma outra fórmula ou alguma dessas fórmulas faz mais sentido para vocês, que eu quero saber. Eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!